Meu querido, minha querida, conectados, atentos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero ler na manhã deste domingo um texto que eu particularmente gosto muito dele, que está no livro das Crônicas, no seu capítulo de número 20. Livro das Crônicas, no capítulo de número 20, fala-nos sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Eu queria extrair deste texto uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo para a sua vida. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, você pode abrir a palavra do Senhor comigo neste texto, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, eu vou ler a partir do verso 1 e vou com você meditar, extrair uma palavra com o objetivo de edificar o seu coração, de abençoar a sua alma, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E se você for tocado por esta palavra, se você for edificado por esta palavra, eu queria lhe pedir que você pudesse compartilhá-la com outras pessoas. Compartilhar com outras pessoas. Compartilhe esta mensagem. Se você gostou, Deus falou ao seu coração, compartilhe. Se você não gostou, também compartilhe, porque alguém será abençoado em nome de Jesus. Vamos ler a palavra? Segundo Crônicas, capítulo 20, diz-nos a partir do verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás e ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças, não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, dai ouvidos, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã saireis, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, mas tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas, os coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram um aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e os povos para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém a Josafá, à frente deles estava Josafá, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte do Senhor Deus terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Eu li até o verso 30, são 30 versos, eu li para você, para nossa edificação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus fale ao nosso coração nessa manhã de domingo. Eu quero olhar com você, neste texto, a palavra do Senhor, e percebemos juntos, melhor dizendo, esta grande história, esse grande acontecimento na vida de Josafá. Josafá era rei de Jerusalém. Josafá, segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 3, ele teve o coração disposto a buscar a Deus. Ele buscou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele realizou grandes feitos, grandes reformas, momento maravilhoso de transformação, de avivamento, pela busca intensa e um coração disposto, voltado para Deus. Mas agora o verso 1 do capítulo 20, nos diz que depois destas coisas, depois destes eventos, depois de tudo isto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon,
os moabitas e amonitas, mas os moradores da montanha de Seir se levantaram. E ali, verso 2 diz que era uma grande multidão. E esta grande multidão, segundo o verso 2, veio contra Josafá para o destruir, para o aniquilar, para acabar com a sua vida. Eram inimigos da nação de Israel, eram inimigos do rei Josafá. E eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo, eles tinham um ideal. Nós vamos acabar com Josafá, nós vamos destruir o Josafá, nós vamos dar cabo da vida de Josafá, e Josafá não vai sobreviver. E veja que algo inesperado acontecera, algo contrário àquilo que ele sonhava, almejava, veio acontecer. Como na vida, muitas vezes, não poucas vezes, somos surpreendidos por coisas inesperadas, somos surpreendidos por coisas que acontecem, que surgem do nada, e isto vem gerar em nós alguns sentimentos, isso vem gerar em nós algumas coisas negativas. Inicialmente, quais foram os sentimentos que esta situação trouxe na vida do grande rei Josafá? Ele era rei, grande rei. O verso 3 diz que Josafá teve medo. Teve medo. Teve medo. A primeira coisa, o primeiro sentimento foi um sentimento de medo, sentimento de pânico, sentimento de angústia. Agora, imagino eu, passava pela sua mente que agora não tinha mais solução, e diante desta batalha nova que ele haveria de enfrentar, ele começa a pensar, a meditar, que seria o fim da sua vida. Na vida também não é assim. O medo não faz parte da trajetória humana. O medo do amanhã, o medo do presente, o medo das situações adversas, o medo que vem tomar conta do coração, da alma, da mente, sentimento destrutivo, sentimento prejudicial, sentimento horrível, sentimento que fere. E quando a pessoa diz, eu estou com medo, eu estou com medo, temeroso eu estou. Quantas pessoas em meio a esta pandemia estão vivendo tomados pelo medo? O que só falam é de destruição, calamidade, mortes. E a pessoa vai assistir o noticiário não traz nada positivo, nada. Pode ter sobrevivido 1 milhão de pessoas, mas se morreram 2 pessoas, todo o noticiário vai ser focado na morte de 2 pessoas e não no 1 milhão de sobreviventes. Todo noticiário, as notícias, jornais, falado, escrito, gostam do sensacionalismo, e isto gera medo no coração das pessoas. Talvez você esteja aí me assistindo, e você neste momento está dizendo, eu tenho medo de não ver os meus filhos crescerem, eu tenho medo de sair à rua,
Eu estou com crise de pânico. Tenho medo de tocar em objetos, medo de ser contaminado, medo de não terminar este ano, medo de tudo e de todos. E o medo muitas vezes leva a pessoa a enclausurar, a trancar, a se fechar no seu mundinho. Quando olhamos para o grande Elias, quero provavelmente no culto da noite falar sobre Elias. Quando olhamos para Elias, vemos que ele numa situação semelhante, ele também teve medo, e ele foi buscar uma caverna, aonde ele pede para si a morte, aonde ele diz que não compensava mais viver. Medo, ele estava tomado de medo. A nação de Israel perdera muitas batalhas pelo fato do medo fazer parte da vida. Um grande exército, mas com soldados temerosos, com medo, com pânico, em pânico, trará derrota para o exército. Medo. E veja que esse medo não era um medo simples, porque no versículo 12 do texto sagrado que nós lemos, ele faz uma oração. E nesta oração que ele faz a Deus, ele diz no versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha o que ele diz agora. Eu gosto deste texto. Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Versículo 12, Josafá, no momento de medo e reconhecimento de incapacidade, impotência, ele diz: nós não temos forças para resistir, e também não sei o que fazer. Quantas vezes na sua vida você chegou a dizer que não sabia o que fazer? Quantas vezes na sua vida você chegou a dizer que você não tem mais forças para resistir? Agora que estava indo tudo bem, agora que estava aparentemente voltando à normalidade, agora que aparentemente estamos voltando a ver as coisas acontecerem, as pessoas reunirem, mesmo com distanciamento, mesmo com os cuidados necessários, álcool em gel e máscara, etc. As pessoas estavam voltando a viver, de repente, novamente, se repete e vem o isolamento. Lockdown. E a pessoa fala: eu não sei mais o que fazer. Quando muitos estavam sendo tomados de coragem, quando muitos estavam agora querendo dar um passo para fora da sua casa, quando muitos estavam querendo sair de casa agora para viver a vida, para respirar um pouco, para sair à rua, para ir ao parque, ou fazer uma viagem, cheio de sonhos e projetos, cheio de ideais, e de repente, neste momento, neste interim, neste comenos, tudo volta a estaca zero. E a pessoa começa a dizer assim: eu tenho que recomeçar, eu tenho que iniciar de novo, eu tenho que começar do zero, eu não sei mais o que fazer. Talvez meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, talvez seja este o quadro da sua vida, e você está tomado pelo desespero, e você está angustiado, e você está triste, e você está no choro, um choro copioso, você está nas lágrimas,
você está no pranto, e você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê solução para esta crise, e você diz, como Josafá, não sei mais o que fazer, e também não tenho forças mais para resistir. Talvez no primeiro momento você lutou bravamente como Josafá, você triunfou diante de uma tempestade, você triunfou diante de uma batalha, e você enfrentou os inimigos da vida, e você teve vitória, e você estava quase desfrutando uma grande vitória, e de repente, mais uma batalha, mais um problema, mais uma crise, mais um momento de isolamento. E você fala, não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu perdi minhas forças. Eu perdi o ânimo. Eu perdi a coragem. Me sinto debilitado, impotente, enfraquecido. Eu não sei mais o que fazer. Estes eram os sentimentos que pairava na vida de Josafá. Ele fala aqui no versículo 6, clamaremos na nossa angústia. Ele fala de angústia, ele fala de não resistir, ele fala de dor. Este é o quadro da sua vida, este é o quadro de algum conhecido. E a grande pergunta que eu quero fazer ao texto, junto com você: como que Josafá saiu deste momento? Como que Josafá venceu estes sentimentos? É aqui que entra o aspecto positivo da mensagem. É aqui que entra os passos para vencer o sofrimento e a angústia, o medo, o desânimo, a fraqueza, a fragilidade, e dar volta por cima em meio aos problemas da vida, às angústias da vida. E você pode fazer isso aí da sua casa, no seu lar, de onde você está me assistindo, neste momento, em nome de Jesus. Primeira coisa que Josafá fez ao ter medo. Verso 3, diz-nos: então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor. Verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Verso 4, de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha bem, meu querido, diz a Bíblia que ele começa a buscar a Deus. Pôs Josafá a buscar a Deus. Ele apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congrega para pedir socorro. De todas as cidades vieram gente, todos os cantos, a congregação reunida, o povo presente na casa do Senhor. Josafá ali diante do pátio novo, ele vai fazer uma belíssima oração. Mas veja que o primeiro passo, a primeira ação, a primeira reação diante do negativismo, diante do medo, diante do pânico, diante da dor, diante da angústia, é não se entregar, mas é buscar a Deus. Nós podemos ser, sim, limitados, fracos, impotentes,
Mas Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o que está acima de todas as coisas, Deus tem todo o poder na palma de suas mãos, agindo Deus, quem impedirá? E você hoje tem o poder e a graça, a misericórdia de buscar a Deus, de com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus netos, com as pessoas do seu lar, dizer, falar, chamá-los, dizer, e falar assim: vamos buscar a Deus. Buscar a Deus. Josafá não entrega os pontos. Se você olhar no versículo 12, ele fala, após declarar a sua fragilidade, a sua fraqueza, impotência diante da adversidade, ele diz: porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu posso estar sem forças, eu posso não saber mais o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. Como diz o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu elevo os olhos para os montes, porque do Senhor dos montes vem o meu socorro. Eu vou buscar aquele que tudo pode. Eu vou dobrar os meus joelhos diante daquele que pode todas as coisas no céu e na terra. Ele ora dizendo: ah, Senhor Deus, nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Verso 6. Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e ninguém pode resistir ao Senhor. Deus, ninguém pode resistir. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Soberano, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é tudo em todos, o Senhor é Deus. Eu estou te buscando nesta hora, eu estou clamando ao Senhor nesta hora, eu estou clamando ao Senhor neste momento, porque eu creio em Ti, Senhor. E veja e perceba, analise comigo, que ao buscar a Deus, Ele não está falando da sua fragilidade, Ele não está falando das suas fraquezas, Ele não está falando agora mais e mais e mais das suas debilidades, Ele está falando do poder de Deus. Quando fores orar, quando fores buscar a Deus, busque-o em nome de Jesus, falando do poder de Deus, e não só narrando as suas fraquezas. Porque quando eu oro falando da grandiosidade, do poder, da majestade de Deus, eu me conforto, eu me revigoro, eu me reabasteço, eu me animo, eu me coloco em pé para vencer as batalhas da vida. Ele fala da grandeza de Deus. Na sua oração em buscar a Deus, ele fala das promessas do Senhor. Verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste, fome, e se nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele reconhece a promessa do Senhor, verso 9, dizendo: olha, se vier praga, se vier peste, se houver castigo, se houver fome, se houver angústia, se vier espada, algum mal nos sobrevier, e nós nos colocarmos na tua casa, e na tua casa nós orarmos a ti, e na casa nós clamarmos a ti, o Senhor primeiro vai nos ouvir, em segundo lugar o Senhor vai nos livrar. Então, quando ele está orando agora, está buscando a Deus, ele está firmando as promessas de Deus, ele está, ao afirmar as promessas do Senhor, ele está sendo revigorado na sua fé.
porque ele sabe quando uma oração é feita, baseada na promessa, na integridade de Deus, na fé, naquilo que Deus pode fazer. Ah, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ele está cheio de fé, cheio de fé. E a orar desta maneira, o verso 14 fala: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, e diz: dai ouvidos ao Judá e morador de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ouça o que diz o Senhor, ouça o que diz o Senhor, ouça o que o Senhor está dizendo. E que o Senhor diz, verso 15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui no versículo 15? Quando eu busco a Deus em minha angústia, quando eu declaro a soberania de Deus, a majestade de Deus, a grandiosidade do Senhor, quando eu confio em Deus e falo o quanto Ele é poderoso, e quando eu estou cheio de fé, alicerçado na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, quando eu creio no Senhor, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, e ali aquele homem, Jaziel, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito do Senhor, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e alguém levanta e diz assim: dai ouvidos, ó Judá, e rei, escuta muito bem, a peleja não é vossa, mas de Deus. Esta luta não é sua, esta luta é de Deus. Aí segue o verso 16, dizendo: amanhã descereis contra eles. Ora, se a peleja é de Deus e não é minha, mas é de Deus, Deus tomou a minha causa, por que eu tenho que descer a peleja contra os inimigos? Por que eu devo encontrá-los no vale? Verso 16. Por quê? Eles poderiam ter dito: mas o Espírito do Senhor está dizendo que a peleja não é nossa, é de Deus, agora eu tenho que descer contra eles. Sim, desça. Desça, verso 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará a Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você tem que descer para ver o que Deus vai fazer. Quando você ora com fé, quando você confia no Senhor, quando você se afirma na palavra do Senhor, você desce para a batalha na expectativa daquilo que o Senhor fará. Você não foge da batalha, mas você desce na expectativa daquilo que o Senhor fará. Mas eu sigo no texto, e o texto diz assim, no verso 17: tomai posição. Aí você conhece o restante do texto. Qual que era a posição que tinham que tomar? 22 diz: tendo eles começado a cantar, a dar louvores, o Senhor colocou emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, e eles mesmos se destruíram. Você precisa tomar posição. Qual que é a posição do cristão em meio ao caos? Qual é a posição do cristão em meio à adversidade? A nossa posição é de adoração, de adoradores. Adoradores. Josafá então se aconselha com o povo, ordena cantores, você conhece o texto, o senhor, a senhora conhece o texto, e coloca os cantores à frente do exército, para cantar a seguinte canção. Qual era a canção que este povo ia cantar? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Graças a Deus. Rendei graças. Obrigado, Senhor. Tu és misericordioso. Baseado na tua graça e na tua misericórdia, eu posso enfrentar o inimigo, eu posso enfrentar a calamidade, eu posso enfrentar os meus medos, eu posso enfrentar os meus pânicos, eu posso enfrentar os meus problemas. Graças à tua graça, baseado na graça do Senhor e na misericórdia do Senhor, eu enfrento na certeza da vitória. E o verso termina no verso 30, a palavra termina no verso 30, Josafá teve paz, e Deus lhe deu repouso por todos os lados. Talvez você venha me perguntar, pastor, por que muitos não vivenciam isso? Porque muitos oram, mas não confiam. Oram e fazem da oração um momento de choramingar, reclamar, murmurar, falar dos seus traumas, ao invés de falar do poder de Deus. E após a oração não tomam posse do poder da oração, confiando e descansando em Deus. A vitória é certa. E após o momento de oração, Josafá se levanta e fala: vamos aqui colocar os mulos na frente do exército, vamos declarar a graça de Deus, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, e Deus vai nos dar vitória, vamos tomar posição. Meu querido, em meio ao caos, em meio aos desafios, em meio às adversidades, a sua posição é de adoração, não é de reclamar, murmurar, choramingar, de medo, de pânico, de miserabilidade, de outra coisa negativa, de negativismo. A sua posição é continuar louvando a Deus, continuar rendendo graça ao Senhor, continuar declarando que Deus é bom, que Deus é contigo, e se você confiar no Senhor, Ele vai dar vitória na sua vida, Ele vai transformar o caos, Ele vai mudar a sua trajetória, Ele vai renovar tudo e vai nos trazer ao novo normal, pela graça poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Mas não adianta orar e ficar murmurando, não adianta orar e ficar resmungando, não adianta orar e ficar se escondendo, mas é orar, e após orar, começar a louvar, e ao começar a louvar e adorar, enfrentar a adversidade, vendo a vitória de Deus, em nome de Jesus. Eu repito para você: os amonitas, moabitas, moradores da montanha de Seir, estavam vindo contra Josafá, todos eles, uma grande multidão, e Josafá estava indo, cantando louvores, adorando ao Senhor, indo contra eles. Eles ainda não tinham sido desbaratados. Mas após a oração, Josafá se apropriou. A batalha não é vossa, mas ela é de Deus. Porque há uma promessa: se a espada sobrevier, se o castigo sobrevier, se a peste sobrevier, se a fome sobrevier, e se nós nos apresentarmos diante do Senhor, na casa do Senhor, e orarmos, o Senhor derramará a bênção, o Senhor derramará a graça, o Senhor derramará a unção, em nome de Jesus. Este é o nosso Deus, que te chama a buscá-lo, a clamar a Ele e desfrutar de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a colocar esta palavra em prática na sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Eu encerro essa mensagem dizendo a você: creia nisso. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. E ao sair do momento da oração,
Saia, meu irmão, minha irmã, revigorado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dizendo: eu estou saindo daqui revigorado para a glória de Deus. Vamos orar, mas antes vamos adorar com o pastor Leonardo uma canção, depois nós vamos orar e ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida.